nós estaremos com esse restante de tempo que nos tem nesse primeiro período. Nós estaremos juntos compartilhando uma palavra de Deus com vocês, jovens. Eu gostaria de todos abrirem a Bíblia de Jeremias, capítulo 2. Nós estaremos meditando um pouco dessa palavra. Jeremias, capítulo 2, que nos possa abrir a sua Bíblia, por gentileza. Jeremias, capítulo de número 2, em nome de Jesus. Todos encontraram, amém? Amém. Glória a Deus. Então vamos lá, Jeremias, capítulo de número 2, nós estaremos meditando em nome do Senhor Jesus. Diz assim a palavra de Deus. E veio a mim a palavra do Senhor dizendo: vai e clama aos ouvidos de Jerusalém, dizendo: assim diz o Senhor, lembro-me de ti, da beneficência da tua mocidade e do amor dos teus deposórios, quando andavas após mim no deserto, numa terra que se não semeava. Então Israel era santidade para o Senhor, e para as primícias da sua novidade. Todos os que o devoravam eram tidos por culpados. O mal vinha sobre eles, diz o Senhor. Ouvi a palavra do Senhor, ó casa de Jacó, e todas as famílias da casa de Israel. Assim diz o Senhor: que injustiça acharam os vossos pais em mim, para se afastarem de mim, indo após vaidade e tornando-se levianos? E não disseram: onde está o Senhor, que nos fez subir da terra do Egito, que nos guiou através do deserto por uma terra de ermos e de covas, por uma terra de sequidão e sombra de morte, por uma terra em que ninguém transitava e na qual não morava homem algum? E eu vos introduzi numa terra fértil, para comerdes o seu fruto e o seu bem. Mas quando nela entrastes, contaminaste a minha terra, e na minha herança fizeste uma abominação. Os sacerdotes não disseram: onde está o Senhor? Os que tratavam da lei não me conheceram, e os pastores prevaricaram contra mim, e os profetas profetizaram por Baal e andavam após o que é de nenhum proveito. Portanto, andai, pleitearei convosco, diz o Senhor, até com os filhos dos vossos filhos pleitearei. Porquanto passai as ilhas de Quitim e vede, e enviai a Quedar, e atentai bem e vede se sucedeu coisa semelhante. Houve alguma nação que trocasse os seus deuses, posto não serem deuses? Todavia o meu povo trocou a sua glória pelo que é de nenhum proveito. Espantai-vos disto, ó céus, horrorizai-vos, ficai verdadeiramente desolados, diz o Senhor, porque o meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm águas. Amém? Então, jovens, eu gostaria de deixar esse texto bíblico para a base da nossa meditação nessa tarde. Esse texto bíblico de profeta Jeremias, capítulo de número 2. E nós vemos que esse capítulo aqui é um pano de fundo do versículo tema do nosso congresso, que é renova no Senhor. Então nós vemos que em um determinado momento Jeremias ele começa a se lamentar diante do Senhor Jesus Cristo, por ver e analisar a situação que se encontrava o povo. Então eu não sei, jovens, se talvez dentro de vocês, do jovem interior que vocês são, aquilo que é a sua verdadeira identidade. Eu não sei se vocês já conseguiram em algum momento da história de vocês se aperceberem que por um momento o seu coração está se esfriando diante de Deus, ou de você olhar por um momento a situação de outros jovens e você conseguir identificar que as suas vidas já não são mais a mesma da maneira como eles serviam a Deus antigamente. Nós vemos que Jeremias, Deus concedeu
Deus concedeu a esse profeta essa sensibilidade de ele conseguir olhar para a nação e ver o estado da nação que a nação se encontrava. Então nós vemos que isso é muito importante, jovens, para nós, porque você viu que Jeremias ele só se levantou para orar, para buscar a Deus, porque ele viu e percebeu-se de uma necessidade. Ele conseguiu identificar um problema, e esse problema levou que ele dobrasse seu joelho e começasse a se lamentar diante de Deus e a rogar a Deus por uma transformação, uma mudança de vida da nação. Porque ele olhava a situação que estava em Jerusalém, tudo destruído, então ele chorava diante de Deus. Ele faz essa oração, essa declaração: converte-nos, Senhor, nós a Ti, e nos converteremos. Renova os nossos dias com a dança. Então, nossos jovens, para nós, nos dias atuais, eu acredito que seja muito importante essa sensibilidade dentro de cada jovem. Que cada jovem possa ter essa, dentro de você, a sua verdadeira identidade, você conseguir, em determinado momento da sua vida, você olhar e dizer: eu preciso de Deus. Ou você olhar para a situação, talvez, de alguns jovens que você estão acostumados a conviver. Outra hora ele era um jovem tão fervoroso, tão cheio de Deus, mas agora tão distante de Deus. E isso te incomodar a tal ponto de te levar a orar por esse jovem. Eu não sei se você tiver essa experiência, mas se você estivesse, eu acredito que seria algo extraordinário da parte de Deus para a tua vida, porque isso se chama que você está sensível ao mundo espiritual. Nós vemos aqui algumas coreografias. Hoje, por exemplo, nós vimos aquela do Eu Corro Para Ti. Nós vemos que chegou um determinado momento que Jesus estava no meio do povo, mas o povo estavam todos dispersos para lá, para cá, e Jesus andando e falou: mas eu sou o centro, mas ninguém puxa do centro. E ficou aquela loucura no meio da... E nós vemos que isso se repete na nossa vida nos dias de hoje. Nós vemos que aqui no livro de Jeremias, capítulo 2, que nós lemos, nós vemos o amor de Deus, a demonstração do sentimento mais profundo que existe no coração de Deus, que é ter um encontro com cada um de nós, que é se relacionar com cada um de nós, que é ver a demonstração de nós para com Deus através do nosso amor, da nossa entrega. E nós vemos que Deus levanta um homem chamado Jeremias. Ele disse assim: e veio a minha palavra do Senhor dizendo: vai e clama aos ouvidos de Jerusalém dizendo: assim diz o Senhor, lembro-me da beneficência da tua mocidade e do amor dos teus desposórios, quando andava após mim no deserto, numa terra que não se semeava. Então Israel era santidade para o Senhor. Então nós vemos que o próprio Deus, quando ele olhava para a nação, ele sentia saudade da maneira como Israel, eles criam o Senhor em meio ao deserto, quando eles estavam no processo de libertação, quando eles estavam saindo do Egito para ir rumo até a terra prometida. Então nós vemos que em determinado momento Deus olha para a nação e começa a encontrar pessoas vazias, pessoas totalmente indiferentes. Via talvez jovens, adolescentes que antes tinham uma fé no deserto, que agora simplesmente eles se esqueceram de Deus. Já não havia mais nenhuma impressão no coração dessas pessoas que Deus um dia havia livrado eles do Egito e trazido eles para a terra prometida. E eu vejo isso, queridos jovens, que quando nós nos deparamos para a nossa geração, no modo geral, não estou dizendo talvez JBA, enfim, mas no modo geral, às vezes aquela falta de anseio ardente no coração de muitos jovens, o desejo ardente no coração de muitos adolescentes, jovens, meninos, com coração incendiados por amor a Deus, para buscar a presença de Deus. Nós vemos que hoje as coisas que interessam os jovens são diferentes daquelas que interessavam no passado, porque nós vemos que hoje a indústria, talvez do entretenimento, ou a mídia, tem semeado e implantado em nossos corações uma vida bela, uma outra vida que não é a vida que Deus prometeu para cada um de nós. E às vezes nós acabamos nos tornando tão envolvidos com isso, que nós não temos mais desejo no nosso coração de nós buscarmos a Deus. Então nós vemos que o grande erro da nação de Israel nesse determinado momento foi que num momento da vida deles, eles acabaram se afastando-se de Deus. Eles começaram a trocar a glória de Deus por aquilo que é de nenhum proveito. E eu vou explicar isso mais ou menos para vocês,
através de uma demonstração que eu preparei aqui. É algo simples, mas é algo para que vocês possam entender talvez com mais perfeição. Talvez eu estou falando aqui, alguns vão começar a dar sono, outros vão falar, dá uns gritos aqui, nós vamos acordar. No final dá uns berros aqui, aí vocês se despertam. Mas em contrapartida eu vou fazer uma apresentação aqui com isso aqui. Espera aí, só um minuto. Então, jovens, é mais ou menos o seguinte que eu quero explicar para vocês. Eu acho que tem uma pincelada, eu cheguei a fazer. E eu não ia fazer, mas vou fazer aqui para todos que estão reunidos aqui. Nós vemos que o pano de fundo desse texto que nós lemos foi justamente a grande inversão de valores que estavam acontecendo no meio do povo. E vou explicar mais ou menos através disso. Por exemplo, isso aqui, ó, é o mundo de vocês. Isso aqui é o tempo de vocês. Isso aqui é a vida de vocês. E nós vamos colocar tudo para dentro agora do que vocês fazem. E nós vemos, por exemplo, assim estava a nação de Israel. Aqui era a nação. E a nação de Israel estava mais ou menos assim, ó. Isso aqui, ó. Eu não posso representar Deus no céu, mas vou fazer isso só para vocês terem uma noção. Vamos supor que você seria a autoridade chamada Deus. E vamos supor que isso aqui, ó, é todas as atividades que vocês têm para fazer. Vocês veem que o negócio que eles têm. É muito. Você vê que Jó tem muita coisa. Só Senhor. Então vamos supor que vocês comecem a fazer tudo. Aí depois que vocês fizeram tudo, vocês se lembram de Deus. Assim estava a nação de Israel, aí eles colocam Deus. Aí na hora que vai fechar o pacote, ó, você pode escrever, ó, não vai. Assim está a vida de muitos cristãos nos dias de hoje. Ele tem o seu tempo, ele tem o seu mundo, ele tem a sua vida. Mas o negócio é tão corrido que todas as pessoas reclamam de falta de tempo. Deus não tem tempo para buscar a Deus, não tem tempo de servir a Deus. Esse dia eu estava lá, eu estava conversando com o Tomás, que é o meu líder. Estava conversando com ele, convidando ele para ir para a igreja. Ele é um católico, um praticante. Não sei se existe isso. Mas enfim, essa foi a expressão dele. E eu disse para ele assim, eu falei assim, vamos na igreja que eu perdi um moço lá. Ele estava problemas com a sua família, estava bem no relacionamento. Aí eu falei para ele, por isso, eu tenho um excelente para te apresentar Jesus Cristo, ele pode salvar a vida e o coração. Vamos lá, ele se interessou. Mas depois que ele se interessou, eu falei, mas como que é lá? Eu expliquei para ele como que era, mas ele disse assim, sabe, mas o que acontece? É que eu sou muito mato, gosto muito de sou meio antissocial.
Aí eu disse para ele, vamos para a igreja, se envolva com Deus, porque Deus deseja se envolver contigo. Eu falei, porque o que você pode dar de Deus para o teu filho é só essa reza que você está acostumado a fazer com todas as noites. Uma reza vazia, sem direção, jogada ao vento, sem direito de resposta. Mas eu disse para ele, se você dedicar o seu tempo a Deus, você vai ver que Ele verdadeiramente existe. E que Ele é galardoador daqueles que o buscam pela fé. Aí eu disse para ele assim, eu falei assim, então faça isso. Porque quanto mais Deus você conhecer, mais Deus você pode transmitir ao teu filho. Ou seja, jovens, vocês só podem dar aquilo que vocês têm. Vocês só podem oferecer aquilo que vocês possuem. Então você não adianta vestir uma máscara sobre a sua face e dizer que é um jovem cristão, chegar talvez na escola, chegar talvez no seu trabalho e tentar te dar uma que é aquele que teve um pouco com Cristo e falar para as pessoas, ou para os demais jovens, olha, eu vou lá na igreja, lá tem um negócio da hora, lá vamos servir a Deus, vamos adorar a Deus. Aí quando a pessoa que ouve isso, e olha para a sua situação e fala, mas ele está dando o que ele não tem, como que ele quer que eu talvez me desperte para essa realidade. Então existe uma lei que rege a nossa vida, João. Você viu que Pedro, e ali com outro discípulo, ele só pode oferecer para aquele homem, pobre, mendigo, que estava enfermo, só pôde dar a eles aquilo que eles tinham. Eles tinham um bem mais precioso, que era Jesus Cristo no coração deles. Aí eles dizem, em nome de Jesus, levanta e anda. Então nós vemos, jovem, que a situação de muitos cristãos hoje está assim. É tanta correria, é tanto ativismo, é tanto a fazer, é tanta coisa que eu gosto de fazer, é tanta coisas que eu quero fazer, que às vezes você vai fazendo tudo. Olha a quantidade que tem aqui. Se eu for colocar uma dependência dessa aqui, talvez eu acho que vai faltar no nosso dia a dia. E às vezes, no último instante do nosso momento, a gente coloca Deus, e quando nós estamos querendo colocar Deus para fazer viver uma vida abundante, não conseguimos. A lacuna fica aberta, o vazio ainda fica na nossa alma. Porque o nosso coração não está totalmente preenchido, a nossa vida, o nosso tempo não está totalmente da maneira como está, no ponto certo. As brechas vão se abrindo, a frieza espiritual vai chegando e cada vez mais a impressão de Deus no seu coração vai sendo apagada. Aí quando você vê, você pode fazer de tudo, jovem, tudo te é lícito, mas existe a questão dos nossos, respeitar os nossos limites e sabermos que nós temos que dedicar um pouco do nosso tempo a Deus. Agora vamos supor que se a situação mudasse. Nós resolvêssemos nesse dia pegar o nosso tempo, pegar a nossa vida, pegar o nosso mundo e fazer isso aqui, ó. Deus me entrega totalmente para o Senhor, seja a prioridade na minha vida, e nós colocássemos o Senhor em primeiro lugar no nosso coração. Se você colocasse em primeiro lugar Deus na tua vida, você vai se aperceber, jovem, de uma coisa. Você iria se aperceber que a sua vida seria completa com Deus. Deus sendo a prioridade da nossa vida e as demais coisas que não têm nenhum valor, se a gente colocasse secundariamente na nossa vida, você ia ver que o seu coração está preenchido. Vazios não tomaria conta da tua alma, do teu coração, porque simplesmente você decidiu priorizar Deus no teu coração e na tua vida. Então nós vemos, jovens, que existem muitas coisas na nossa vida que não se constituem pecado. São coisas em si legítimas, afazeres em si legítimos que nós podemos fazer. E é dessas coisas que eu estou falando, não estou nem falando, aqui não estou nem colocando questões de pecado, envolvimento de pecado. Só estou dizendo questão de prioridades, o que nós priorizamos mais na nossa vida. O que tem o seu real valor de verdade na nossa vida, no nosso dia a dia. O que será que cada um de nós valorizamos conforme nós vamos vivendo o nosso dia após dia. E a maneira que nós encaramos a vida. Nós estamos dizendo isso de coisas que talvez em si não são pecados, mas que pelo alguns, e talvez por nós colocarmos isso à frente
acordo na segunda-feira, às 6 horas da manhã, eu preparo correndo, tomo aquele cafezão da manhã, aquele escorrigão da minha mãe, parto para a escola, aquela correria e tal, chego da escola, volto para casa, e quando eu chego em casa, eu tenho que entrar no Face, jogar online, e depois tenho que falar com meu amigo, e depois tenho que fazer aquela tarefa que eu gosto de fazer, e depois eu tenho que dar uma jogada de game, e quando vai ver o tempo se escovou, e no final da noite eu vou ficar Senhor, tem misericórdia aqui a ti, o sono toma conta e você não tem nenhum momento com Deus. Eu acho que se eu fosse pedir para muitos, porque talvez essa seria a história de muitos. Iriam chegar aqui, olha, eu levanto na terça-feira, a mesma correria e tal, e vai para lá, vem para cá, e não sei o que, é o escola, é mais fácil para o pedestal. Chega a pensar, nasce em casa, não tem nada, né? Então, nós temos que, se a gente fosse colocar aqui, conforme eu estou falando, eu gostaria que você já fosse refletir. Mas como é a sua vida diária? Como é? Está todo mundo me ouvindo aí no fundo? Entendeu? A minha esposa está falando no microfone. Quer falar no telefone. Está com vergonha de não falar. Acho que é de lá. Não sei. Então ia ser mais ou menos assim a nossa vida diária. Aí você vai ver. Pegar o sinal. Ah, mas pastor, mas pelo menos eu lá porque tudo bem. Isso é bonito. Mas você está sendo um católico excelente. Aprendeu a rezar, só não reza a Ave Maria porque você é crente. Mas às vezes é assim a nossa vida, jovens. Eu não estou dizendo que esse momento tem que ser desprezível, mas eu estou dizendo que às vezes nós poderíamos viver com mais qualidade do que nós temos para oferecer a Deus. Eu não quero que você saia aqui e fale, pastor, eu não vou nem rezar mais essa reza, eu vou ficar com essa consciência. Eu quero que você estivesse em todo momento que você tem com Deus, é honroso, Deus vai te abençoar. Mas eu estou dizendo para você, você pode fazer o melhor. Você pode ter um tempo mais de qualidade com Deus. Você pode viver o instante todo com a sua vida com Deus. E a minha preocupação maior que tem sido nesses últimos dias, sabe o que é? É justamente isso, porque quando eu olho para vocês, eu vejo que a maioria são envolvidos na igreja. Eu vejo os talentos que vocês possuem. Eu vejo a maneira como vocês servem a Deus na igreja, capaz deles falar, capaz deles para cá. Muitos estão ministrando louvor na igreja. Alguns estão dando aulas, talvez ali nas escolinhas das crianças. Nós já vemos a chamada de Deus evidente na vida de muitos jovens. Só que a minha maior preocupação nos dias de hoje, sabe o que é? É a seguinte, que existem muitos ministros que estão fazendo a obra de Deus, mas com a sua vida totalmente vazia de Deus. Vai ministrar o louvor, ministra perfeito, mas o seu coração está distante de Deus, se esqueceu de Deus, se afastou de Deus. Talvez um jovem vai ministrar uma aula, sua preocupação é como ele vai apresentar os tópicos da aula, é a maneira como ele vai interagir com os jovens, é como ele vai conseguir mexer com os jovens. Nossa, se eu fizer isso, tal, tem toda aquela... A gente às vezes estuda como a gente poder se identificar com a linguagem de cada faixa de idade, e às vezes o jovem se preocupa lá, mas às vezes ele esqueceu do mais importante, que é aquilo que ele vai oferecer depende mais daquilo que ele tem do que aquilo que ele vai preparar para poder tentar de alguma forma colocar na cabeça do outro. Porque eu acho que o testemunho mais vivo que existe na vida do ser humano é o seu testemunho de vida, que quando ele abre a sua boca para falar, a sua vida com Deus assim embaixo. Quando você abrir a sua boca para ministrar o louvor, o Espírito Santo fala. E agora, porque a minha unção vai cair sobre a sua vida. Talvez quando um jovem se levantar com o desejo de ser um pregador, ele não vai desejar as multidões, mas o maior desejo dele é assumir o que se chama corações de pessoas. Porque o maior público que existe na vida de um homem de Deus não é esse aqui, não é falar às multidões, mas é quando a sua vida, a sua pregação alcança os corações. Através da vida que ele tem com Deus, a unção de Deus que está sobre a sua vida.
que é poderosa para transformar situações, para salvar vidas, para levar a que as pessoas entendam que Cristo é o Salvador. A minha maior preocupação hoje, jovens, sabe o que é? É que às vezes nós estamos tão envolvidos, mas estamos apresentando tão poucos frutos que glorifiquem a Deus. Porque quando nós estamos verdadeiramente no meu jovem, você vai ganhar outros jovens. Jovem ganha jovens, criança ganha crianças, adolescente ganha adolescentes, irmãs ganham irmãs, irmãos ganham irmãos para Cristo. Porque eles são ovelhas e eles começam a gerar filhos para a glória de Deus, por causa do testemunho que ele possui dentro de si. Se a gente fosse nos aperceber, jovens, se eu não estou enganado, só para vocês terem uma noção, eu quero ser bem sincero com vocês e franco hoje, uma conversa franca com cada um de vocês. Se a gente fosse colocar na balança, talvez o ano passado, eu nem coloquei todas as cadeiras aqui, mas no ano passado quase todas as cadeiras estavam preenchidas, eles usar até algumas outras que não tinham. Só para vocês terem uma noção de como está mais ou menos a situação. Coisas simples que às vezes a gente desprezamos, mas para você ver como que está a expectativa no coração de muitos jovens, como está talvez a maneira como eles estão servindo a Deus. Porque você sabe quando um jovem está cheio de Deus, sabe o que é? É aquele jovem motivador. Onde ele vai passando, ele vai com o braço aqui, ó. Só vai gastando. Onde ele vai fazendo para cima, onde ele vai puxando. Hoje vai ter congresso geral do jovem, está todo mundo lá. Ele tem um amigo na escola, fala, vai ter congresso dos jovens, Jesus tem uma palavra no teu coração. Aquele jovem está passando por uma perrenha, ele vai ver que Deus está na sua vida. E vai desejar buscar a Deus que você serve. Então nós vemos, jovens, que há uma necessidade profunda nos nossos dias de nós trazermos Deus para o centro da nossa vida, do nosso coração, para que as coisas comecem a mudar. Esse domingo passado nós estávamos vendo um de missões. Eu dei um testemunho do que está acontecendo na minha vida, jovens. Eu quero falar para vocês, eu não faço nexo com isso porque eu sei de mim. Eu não estou fazendo apologia a nenhuma coisa que eu dei um ano passado que até não se eu gosto muito de pregar o evangelho para as pessoas, gosto muito de falar de Jesus para as pessoas. E os irmãos que são mais próximos de mim já percebem que eu gosto muito de falar. Se deixar, eu falo mesmo. Não paro de falar, né, viu? Quando eu tomava uns café com ele, ele falava, nossa, você não vai parar de falar mais. Gosto de falar. Aí eu estava na fábrica, teve uma vez que estava tão lá, deixou pregando para todo mundo, eu dei uma alma para Jesus. Dei uma alma para Jesus, ele veio, se converteu aquela vida toda perigosa, e a gente insistiu pregando para aquela pessoa. Essa pessoa se converteu hoje, ele se tornou obreiro da casa de Deus, é um cooperador nosso, ele sempre está na porta recebendo os irmãos. Aí eu ouvi aquilo, eu falei, nossa, eu quero ganhar mais almas para ti, Jesus, me dá sabedoria, que meu testemunho, a minha vida contigo, me leva a isso. Eu sempre fui um jovem, eu não sei, esses dias eu estava pensando, eu não sei se isso é algo particular, mas não sei. Mas Deus sempre teve um pregão dentro do meu coração, um desejo sempre de fazer loucuras, de querer buscar a Deus, de ter experiências com Deus profundas. Por exemplo, vou citar uma experiência que eu tive para vocês, vocês vão falar assim, esse nosso Deus é meio louco. Teve uma vez que eu estava jejuando, falei, Deus, eu era cooperador na época, o pastor tinha comentado comigo e falou, João, mas você está porque esse ano nós vamos te separar para o diaconato. Aí eu tinha ouvido uma pregação do final do pastor Luiz Antônio, todos que lembram do pastor Luiz Antônio? Não, pastor Luiz Antônio. Ele pregou, ele falou sobre Gideão, ele foi no congresso de obreiros e falou assim, você é obreiro que você não deu nenhum passo além daquilo que Deus te chamou. Faça prova com Deus para ver se Deus está contigo. Aí eu ouvi lá, guardei no meu coração, quando o pastor me comunicou, eu falei assim, agora eu vou atrás da prova. Se Gideão fez lá o algodãozinho, eu falei, você vai conseguir. Mas não fiz isso, hein, João? Aí eu fui lá jejuando a noite inteira, dizendo, trabalhando, estava ficando doido. Jesus, eu te amo. Sozinho lá, daqui a pouco, na minha máquina, onde está lá, eu falei assim, os homens devem 7 voltas no Jordão, vou começar a comecei. Eu comecei na máquina assim, cantando louvor, porque eu doido, desesperado, porque eu estava sozinho, então, vocês estão doidos sozinho. E comecei a cantar lá, um louvor a Deus, e cantando assim, enchendo meu coração, cara. Senhor, toda a terra e cantemos
aquela máquina, eu comecei a cantar esse louvor até hoje. Cantando esse louvor, aí comecei a falar em outras línguas. Comecei a falar do salmo, até estava começando a cantar. Mas estava lá, Jesus, o dia o dia inteiro trabalhando com aquele coração incendiado por Deus. Aí quando eu entrei no ônibus para ir embora, aí estava embora, cansado lá, já estava olhando aquela coisa. Se não deu a 7, eu vou dar mais 7, vou completar 14. Minha brincadeira só foi 7. Aí dei a volta lá, tal, peguei o baço, fui embora lá, capotei lá, cansado, estava de jeito. Aí estava indo embora, chegou na ponte do mato, que tem aqui o casaco, que você conhece o casaco do lado, tem que ter uma ponte. Chegou na ponte, eu acordei, pá! Aí eu já estava naquele negócio, Deus te ama, eu estava hoje, eu falei, Jesus te ama. Eu falei, Jesus te ama. Aí eu olhei assim pro rio, aí sabe aquele negócio que dá no conceito que você fica, Deus não é, sabe, se você me ama, você vai chegar em casa, você vai pegar o seu irmão aqui nesse rio, vai atravessar de um lado do outro e dizer, eu te amo. Eu falei, estou ficando maluco já. Eu falei, já estou ficando louco da cabeça, estou passado. Aí eu cheguei em casa, eu falei, não vou fazer isso, eu estou ficando louco. Aí eu fui dormir. Aí quando eu dormi, consegui dormir, eu falei, nossa, meu. Aí deixei meu irmão dormir, eu estava dormindo, eu vesti minha roupa, meu chinelo havaiano e fui. Cheguei lá, desci lá embaixo da ponte, lá, me deparei com aquele mato. Quando eu vi aquele mato, tinha uns 10 metros assim, só de mato. Até eu chegar no rio, eu falei, Deus, o que eu vou fazer? Eu falei, já vou dar uma testemunha. Se eu entro aqui, uma cobra me pica, e o veneno da serpente me mata, eles vão falar, você não está servindo Jesus coisa nenhuma. Eu falei, eu vou dar uma testemunha. Eu fiquei naquela luta comigo. Eu falei, mas sabe o que você Deus precisa dessas loucuras? Eu fiquei naquele negócio. Aí tá. Aí eu falei, não, eu vou voltar embora. Aí depois eu pensei bem, falei assim, não, já cheguei até aqui. Se Deus está comigo, ninguém mal vai me suceder. Eu comecei a rasgar aquele mato. Eu fui rasgando, cheguei lá no rio. Cheguei lá no rio, eu coloquei o pé na água, aquela água gelada. Mas eu falei, Deus, já cheguei até aqui. Aí eu fui e comecei a atravessar o rio. Eu acho que quem passava na porta faz tempo que ele falou. Eu passei lá, voltei. Agora eu cheguei do outro lado do rio, voltei. Quando eu vi o joelho no chão, eu comecei a orar. Eu falei assim, Deus, eu te amo. Se era isso, eu te amo. E comecei a orar e daqui a pouco eu comecei a esmurrar o chão. Eu estava numa época, jovem, eu queria ter a vida de Deus em mim. Eu falei, eu quero ter experiências profundas com Deus. Eu comecei a esmurrar o chão e falei assim, Deus, se o Senhor tem uma obra na minha vida, pelo amor de Deus, fala comigo nessa manhã. Eu falei, se for possível, abre uma boca nesse chão e fala, eu tenho uma obra na tua vida, não sei se você quer saber. Comecei a orar desse jeito mesmo, não estou mentindo não. Comecei lá e não abri a boca da terra, olhar para a terra não abrir a boca. Falava, Deus, traz uma árvore, abre a boca nesse rio, não sei mais fala comigo. E eu começava a orar que não lá, eu só ficava citando meu eco, a minha voz do eco. E aquilo foi enchendo, eu fui me empolgando, e eu fui pedindo mais. E daqui a pouco, na hora que eu silenciei, eu parei das águas, no silêncio. Aí eu falei, Deus, eu comecei a ficar aquela depressão. Uma depressão terrível. Eu falei, nossa, Deus não está comigo, não sei o que está acontecendo, eu estou ficando doido já. Eu acho que o jejum está fazendo mal na minha cabeça. Aí daqui a pouco eu peguei o Keitai, só uma hora do Keitai, um monte de ligação da minha namorada, que hoje é minha esposa, Luciana. Um monte de ligação dela, aí quando eu liguei ela estava muito legal com o meu vídeo, ela estava brava. Porque ligava no homem, não atende. Aí eu falei, nossa, saí de casa, vim aqui, no meio problema com a minha namorada. Falei, meu Deus do céu, ficando na luta na cabeça. Aí subi logo para casa, tudo frustrado. Mas sabe quando você está frustrado, nada dentro de você vai olhando para o chão, nossa, eu vou ficar na minha boca. Eu fui meio assim, desconfiado, olhando que não aconteceu nada. Aí chegou no culto, eu estava lá onde nós estávamos. Fiquei no vereador, ficava perto. Fiquei lá onde nós estávamos, aquele culto maravilhoso, e aquele louvor, dando toda a língua estranha que eu tinha lá tudo lá no fundo. O pregador pegou, eu falei, nossa, agora que Deus vai falar comigo, nós estávamos nesse pregador. Ele ficava na expectativa, você sempre naquela esperança, então Deus vai falar comigo, Deus vai me responder, Deus vai me responder. E o culto foi, o pregador pregou, chegou na oração final, o pregador fez a oração, devolveu para o pastor, eu falei, não, você tinha uma mensagem para me falar. E o pastor entregou, e o pastor veio, deu uma bênção apostólica e acabou o culto, eu fui frustrado embora. Deus não falou comigo. Aí no outro dia eu acordei pela manhã, já desesperançoso, eu nem estava mais esperando essa resposta. Aí eu fui para a ETS. Quando eu fui para a ETS, estava tendo aula da teologia,
o espaço para os alunos fazerem as perguntas. Alguém tem alguma dúvida? Eu levantei a mão. A pessoa tem uma pergunta. Filho, fala o que você tem para falar. Aí eu fiz a minha pergunta. Aí quando ela ouviu fazendo a pergunta, ela estava assim, ó, sentada na mesa, uma folha assim, e escutando eu fazendo a pergunta. Aí quando eu fiz a pergunta, ela baixou a folha assim e falou assim para mim: antes de responder essa pergunta que você me respondeu, eu tenho algo para falar para a tua vida, Jó. Deus tem uma obra muito grande com a tua vida. Aí ele falou outras coisas que eu largo no meu coração. Aí ele disse assim: você já é casado? Eu falei assim: não. Aí ela disse assim: escolha muito bem a esposa com quem você vai se casar. Porque uma escolha errada sua, você vai ter errado toda a obra de Deus, o chamado que Deus tem para a vida. Naquele momento eu vi Deus realmente, Ele existe. E Ele fala conosco quando nós temos que ouvir a sua voz. E várias experiências eu tive com Deus na minha juventude, e estou tendo até hoje. Então eu sempre fui esse tipo de pessoa. Eu comecei esses dias a pensar, eu falei: meu Deus, será que isso vem de mim? Será que isso é do Espírito Santo? O que é? Eu comecei a me questionar esses dias mesmo, porque eu falei tantos momentos que eu passei com o coração totalmente com vontade de não servir a Deus, mas sempre lá no fundo, quando eu ia fazer o erro, eu via que não era aquilo que era para seguir. E às vezes decidi, fazia o erro. Aí depois eu estava arrependido, depois eu ia de novo. E vinha aquele temor no meu coração, e eu sempre falava: não, eu preciso buscar a Deus, eu preciso buscar a Deus, essa não é a minha vida, essa não é a minha vida. E ficava relutando dentro de mim. Aí esses dias o próprio Deus me respondeu através da sua palavra. Quando eu abri a minha Bíblia, em 1 João, que diz assim: aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Aí eu entendi que, sabe por que acontecia isso comigo? Porque as leis de Deus estavam gravadas em meu coração. E isso é o que falta na vida de muitos jovens cristãos hoje. É que as leis de Deus estejam escritas no teu coração, para que você tema o Senhor, para que você seja impulsionado a buscar a Deus, para que você deseje buscar a Deus. E o inconformado, daí de repente, a gente sendo obreiro de uma igreja, servindo a Deus, sempre teve a oportunidade para pregar, e a gente estava lá, sempre teve aquela revelação de Deus, Deus estava no seu coração, aquilo que quando você está preparando a mensagem, aquela coisa gostosa. Aí chegou um momento na minha vida, eu vou colocar sobre testemunho. Você vê a inversão de valores vai acontecer na nossa vida. Eu não vou criticar isso aqui, que eu não estou falando que isso é pecado. Então, tudo aí eu comecei a colocar o Facebook no meu iPhone. Eu sou um jovem que gosto muito de ler a Bíblia. E como eu gosto muito de ler a Bíblia, eu chego no serviço, tem 20 minutos, eu já leio a Bíblia no início do meu porquê, antes de entrar no serviço. Chego no porquê das 10, eu li a Bíblia, no porquê das 3, eu li a Bíblia, no almoço eu almoçava correndo e li a Bíblia. Aí quando eu abaixei o Facebook, aí eu fui trocando. Dos 20 minutos da manhã era 10 para o Facebook, 10 para a Bíblia. E depois comecei a fazer um revezamento ali, de 2 por 1. O que tem das 10 era Bíblia, o que tem das 3, Facebook. Aí depois o almoço, Bandu. E depois à noite, eu orava, e depois que eu orava, eu tinha que ver as últimas notícias antes de dormir. E quando eu acordava, eu já pegava o pendrive para ver quem que tinha mandado mensagem, quem tinha postado as suas últimas notícias para poder curtir, sei lá, e ver. Isso, vocês sabem o Facebook. E a minha rotina foi começando a ficar assim. Daqui a pouco, quando eu fui ver, totalmente a conta dos meus tempos que eu tinha com Deus. Aí eu comecei a virar aquele católico não praticante que eu disse para vocês. A minha oração era só antes de dormir, e era assim: Deus, eu queria isso durante o dia. Aí eu já levantava, já pegava o pendrive, daí dava para eu ficava lá, com a luz apagada no Facebook, aí cansava, fechava, apontava. Foi passando. Só que depois eu fui sentindo dentro de mim que a minha vida já não estava sendo mais a mesma. Quando o pastor falava: João, você vai pregar, já ficava no desespero. Já começava a desesperar. E nada mais estava acontecendo. Eu ficava lá horas de joelho tentando vir, eu recebi uma mensagem do nosso dia. Falar: quem vai pregar, vou pregar. Coração totalmente insensível ao nosso Espírito Santo. Porque eu fui colocando todo esse programa, estou dizendo que esse não é pecado, então, entenda bem. Eu não estou aqui para falar só, não tem esse Facebook. Estou dizendo que para mim foi teste. Eu comecei a perceber isso na minha vida e falei: Deus, me liberta desse negócio, você está pedindo por libertação. O negócio estava tão bem, eu comecei a pedir por libertação. Aí tal, eu não conseguia. Quando eu ia apagar, sabe, todo mundo conhece o iPhone, né? Você aperta assim, segura e começa a dar aquela tremidinha, aparece o xizinho para você excluir. Quando eu fazia isso, eu não conseguia. Eu falei: nossa, pelo amor de Deus, eu estou preso nesse
Porque se eu excluir, não vou ter as últimas notícias. Não vou ver as últimas postagens. Aí tal, vai, aquela loucura. Eu falei, meu Deus do céu, eu não consigo. Aí no dia de manhã, no sábado, quando o pastor foi pegar, estava lá orando para receber a mensagem, aquela dificuldade. Aí na minha oração, eu lembrei do Facebook. Joelho lá, eu comecei a falar no Facebook, de Deus. Por favor, hoje, arranca esse negócio da minha vida. Né? Eu preciso ver esse negócio da semana passada. Mas isso aí é que eu sou desse jeito, eu sou intenso. Aí tal, eu comecei a orar, eu peguei o pendrive que estava do meu lado assim, orando, chorando, eu falei, Deus, me dá força para tirar esse meu pendrive. Parecia até uma criança brincando ali, querendo tirar o que está te fazendo mal. Mas naquele momento Deus me deu força, eu fiz assim com o dedo. Aí eu caí no chão. Consegui. Tirei. Mas as coisas parecem que às vezes aí eu ficava sem saber o que fazer com o tempo vago. Chegava na vaga, mas eu não sabia o que fazer isso. Não tinha aquela aptidão mais pela vida, então ficava ali perdido, mas ficava funcionando que daí umas coisas nada a ver. Aí comecei a pegar uma notícia. Comecei a entrar noticiário, todo dia notícia. Falei, Deus, tudo vai mudar esse quadro da minha vida. Eu parei com a notícia, comecei a ler a Bíblia novamente. Comecei a orar mais a Deus, acordar pelas manhãs um pouco mais cedo, não tempo para Deus. Eu fui mudando, mas isso levou tempos. Porque às vezes a gente quer que as coisas aconteçam rápido, nós já na igreja há tantos anos. Comecei a me esforçar, comecei a buscar, eu já não jejuava mais. Já não tinha aquele impacto mais na vida das pessoas. Algumas pessoas me procuravam, mas era muito limitado para ajudar a outras vidas. Em questão de ordem de conselho, em questão de ordem de dar uma palavra amiga, em questão de pregar no evangelho da palavra, não estava mais pregando como eu sempre sonhei. Aí depois desse momento começou a melhorar, comecei a orar um pouco. Aí lá no setor onde eu tinha, eu falei assim, Deus, eu tenho um desejo aqui de pregar para todo mundo, não sei só nessa palavra. Eu falei, daí eu ficava só sobrando. Eu falei, vai ter um momento que eu vou me levantar aqui, não sabe o que eu fiquei, vou ter a questão de eu começar a pregar. Aí eu comecei a ter essas ideologias e falando, Deus me dá, me abre a porta. Aí o setor da fábrica acabou. Onde eu estava sendo, eu era líder da fábrica. Esse setor acabou. Eu era líder, esse setor acabou, perdendo essa péssima liderança aqui. Aí acabou o setor, aí tipo, metade das pessoas começaram a vir. Eu comecei a evangelizar, nós juntamos inscrição, nós começamos a pregar para todo mundo. A hora que dava, porque as pessoas estavam vindo nos procurar para receber conselho, antes de que alguém começou a ter aquele avivamento naquela fábrica de novo. Eu falei, agora eu estou melhorando, bem seguro. Aí foi. Aí chegou, acabou o setor, eu tinha que fazer a reunião com todo o setor. Eu falei assim, é hoje. Cheguei lá pro pessoal, falei, eu quero agradecer o pessoal que está proposto nesse dia. Aí fui ali devagarzinho, fui colocando, falei assim, mas vocês têm um grande potencial, vocês forem, vocês vão ser bons funcionários, que Deus ajude vocês, vocês vão devagarzinho. Que Deus te ajude lá, não sei o quê. Aí depois no final eu falei assim, agora eu vou falar para todos vocês que foram, talvez vocês nunca mais vão me lugar. Mas eu disse para eles assim, enquanto vocês olharem para mim, eu não quero que vocês venham para minhas virtudes, nem os meus defeitos. Eu só quero que vocês se recordem disso que eu falo para vocês hoje. Em frente de tudo que na vida o ser humano pode conhecer, a melhor coisa que ele pode colocar é Jesus Cristo. Procure conhecer Jesus. Quando eu lancei aquela palavra, todo mundo ficou assim, eles abriram espaço e deixaram eu falar. E vocês imaginam que eu falo um monte de coisa. Você já imagina como foi a experiência de falar. E eles começaram a ouvir, daqui a pouco uma mulher lá começou a chorar. Ela começou a falar assim, eu sempre vi velhos falando de Deus, hoje eu estou vendo um jovem, vai ser uma renovação. Parece que o pastor está vendo muito você. Mas aí eu comecei a pregar, daí acabou que a menina foi todo crente. Aí daí na outra semana deu um terremoto. Deu um terremoto lá no Iaquim, no São Iaquim. Aí as meninas lá do Guença me chamavam, eu disse, não, você não escuta, vai usar uma palavra desse Deus que você serve agora. Eu olhei para elas e falei assim, hoje não vou falar. Elas falaram, mas por quê? Eu falei assim, porque eu não sou oportunista. Eu falei, eu não prego Jesus no momento que vocês estão todos com medo aí, para depois amanhã vocês esquecerem de tudo que eu falei para vocês. Eu falei, porque o ser humano é muito assim, só recorre quando está precisando, quando está tudo bem, esquece que Deus existe. Eu falei, então eu sou oportunista. Aí a menina gritou e falou assim, como você pode falar isso, nós queremos ouvir. E você falou outro dia que nós temos que aceitar Cristo, eu quero saber como que é esse negócio. Aí eu falei assim para ela, se você quer aceitar a Cristo, é você crer no coração e confessar com a boca. Eu falei, podemos fazer essa oração? Eu falei, parece a igreja aqui. Aí nós reunimos aí, fizemos oração, nós aceitamos Jesus, eu falei, não, porém, meu esposo tem um monte de crente. Ele não gosta de ir para a igreja. Eu
Aí comprei uma Bíblia comigo e eu presenteei essa mulher. Ela começou a ler a Bíblia em casa. Daí ela não foi transferida para outro setor, ela pediu as contas e mudou para outra cidade. Depois de uns 3 meses eu recebi a notícia, ela mandou uma notícia para uma amiga. Olha, avisa o Jonathan aí que meu esposo se converteu também na igreja comigo hoje. Meu Deus! Eu comecei a orar mais, nós começamos a pegar para todo mundo. Aí depois eu sou transferido de setor, aí foi outra decepção. Aí cheguei lá no processo de serviço, aquela sabe quando você se preocupa mais com você do que com o casal? Eu fiquei preocupado quando o chefe me chamava a atenção, eu brigava com eles e falava um monte. Você sabe que eu gosto de falar, imagina eu falando com esse chefe, ainda mais sendo crente. Para ganhar no argumento, eles davam trabalho eu dava trabalho para eles. E ficava lá e questionando ele, mas isso aqui está tudo errado, você que sabe o que é. Mas eu fiquei meio besta, né? Pensa que é o dono do mundo. Aí eu cheguei lá e queria dominar lá. Falava para um lugar pequeno, ficava brigando lá e eu ouvi que você começou a prejudicar a imagem da fábrica. Eu falei, Deus, que testemunho é esse? Aí já ia pregar lá, eu falei, não posso nem pregar nesse lugar, se eu pregar aqui, o pessoal vai falar, nossa, ele passa aqui de fora de outro lugar. Eu comecei a ver que eu falei, Deus, me dá experiência, se eu quero pegar essa fábrica do Senhor. Aí eu comecei a orar, comecei a consagrar a minha vida. Não como antes, era só que o almoço já ficava às 11. Antigamente, às vezes, tirar 3 dias de jejum ficava bem, porque o almoço estava às 11. Aí foi assim, mais ou menos assim, Deus me deu a graça. Uma mulher foi trabalhar na minha linha há um tempo atrás agora. Ela foi trabalhar na minha linha e ela teve um sonho. Ela disse que sonhou com uma cobra e um passarinho. E esse passarinho tinha o rosto dela. E a cobra tentava tudo nesse passarinho. E aquele sofrimento, aquela dor, aquele desespero da morte. E ela disse que olhou do outro lado, ela viu uma luz muito forte, que brilhava muito forte. E ela me via lá. E ela tentou se aproximar. Quando ela se aproximou dessa luz, ela falou que sentiu uma paz tão grande. E daí eu cheguei até ela e falei assim, bem que eu vou te ensinar esse caminho da luz. Aí só que eu não sabia desse sonho. Porque ela tinha acabado de entrar no serviço, depois de 3 dias ela teve esse sonho. Aí depois, como ela teve esse sonho, ela falou assim, então eu vou procurar esse rapaz que ele vai poder me ajudar. Ela chegou trabalhando lá, ensinando ela no serviço da linha. Ela pegou e falou assim, Jonathan, você pode me ajudar? Eu estou passando, eu passo me separando com o meu esposo, eu sou muito bravo, vejo o meu avô vindo conversar comigo todas as noites, dá um medo muito grande de ver que o Espírito vindo conversar comigo. Eu falei para ela, eu não sei de nenhum lugar que pode te ajudar, mas eu sei de uma pessoa que pode te ajudar. Ela disse que eu falei assim, Jesus Cristo. Ela falou assim, eu vou para a igreja. Ela veio para a igreja, aceitou a Jesus. Com poucos meses que aceitaram Jesus, o esposo foi batizado pelo Espírito Santo. Nós começamos a dar um discipulado para ela na fábrica do horário do almoço. Nós almoçamos rapidinho, deu um discipulado para ela. E depois, no último domingo, ela foi batizada com o Espírito Santo também. Aí, no dia que eu dei um testemunho para os irmãos, dizendo, irmãos, nós temos que ser uma testemunha viva de Cristo na terra. Nós precisamos assumir o nosso papel, a nossa responsabilidade de cristãos. E começar a testemunhar de Cristo. Eu dei esse testemunho no domingo. Quando foi na segunda, eu disse para eles. E nessa semana, irmão, sabe o que aconteceu? No nosso discipulado, outras 2 mulheres trabalham na minha linha. A Aline, que eu estou discipulado, o Espírito Santo veio fazer o whey. Começou a falar de Jesus para a outra falou assim, eu quero lá receber o estudo com vocês. Naquela semana nós fomos lá e recebemos o discipulado do nosso caminho da fábrica. Aí quando chegou no domingo da testemunha da segunda-feira, quando nós estávamos lá começando a fazer o discipulado, olha que eu olho, essas 2 mulheres que estavam vindo, elas estavam trazendo mais uma para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Jovens, é isso que eu queria transmitir para vocês. Quando vocês forem jovens totalmente cheios do mar do poder de Deus, as pessoas não resistirão à presença de vocês. Os jovens irão procurar aquilo que vocês têm dentro do coração de mais precioso. Sabe por quê? Porque eu já fui um jovem que já bebi todas. Já procurei drogas, mas não consegui encontrar, mas já estava no ponto que Deus só me levou para chegar em contato com a droga. Mas só Deus sabe como está na consciência dessa pessoa. Ela vive esse prazer momentâneo só porque ela sabe que ela não pode, que ela não precisa melhorar, que ela não quer essa vida para ela. E esses jovens só vão desejar isso de que eles olhar para vocês e ver que vocês têm algo para oferecer a eles. Um caminho mais excelente. Mas a questão é que às vezes nós estamos como a nação de Israel, totalmente viradas as costas para Deus. E nós vemos que, nesse texto bíblico nos fala a grande apostasia que aconteceu no meio de Israel.
Israel se afastou do Senhor. Vamos abrir em Jeremias 2, eu gostaria de ler alguns versículos com vocês. Jeremias capítulo de número 2, versículo 5, diz assim: assim diz o Senhor, que injustiça acharam vossos pais em mim, para se afastarem de mim, indo após a vaidade, tornando-se levianos. Jovem, você pode perceber uma coisa na vida de vocês. Você quer identificar quando uma comunidade ela está com o coração bem buscando a Deus, onde não está? É quando você olha para ela e começa a ver como que está o processo da unidade desse povo. Sabe por quê? Porque quando o ser humano ele se afasta de Deus, eles se tornam levianos. Um cristão, quando se aparta do coração de Deus, ele se torna a manifestação novamente da sua velha natureza. Mas sabe o que começa a acontecer? Aí você está na escola, tem um monte de fofoquinha. Você está na igreja, aí fala mal daquele jovem, fala mal daquele homem. Aí os irmãos mais grandes que estão me ouvindo aqui também, vocês podem perceber que todos vocês já foram autocríticos, ou vocês já se pegaram falando mal, criticando a igreja, liderança, ou qualquer outro, incendiando a igreja, mas não com fogo do Espírito Santo, mas com fogo estranho. É disso para cá, é disso para lá. Você pode perceber, jovem, que quando você não está com Deus, você começa talvez a olhar coisas ilícitas, não é para você olhar. Nós vemos quantos jovens estão afundados no mundo da pornografia, porque não tem mais compromisso de buscar a Deus, não tem mais força para resistir ao pecado. Quantas jovens também, meninas, estão envolvidos com o mundo da pornografia porque se afastaram-se de Deus. Quantos jovens não conseguem mais ser obedientes aos pais porque simplesmente se afastaram-se de Deus? Quantos jovens não conseguem mais respeitar o pai e a mãe porque o seu coração está distante de Deus? Eu sempre falei para minha esposa quando casei com ela, teve uma vez quando eu falei para ela, primeira vez ela até se assustou já com esse testemunho. Eu falei, amor, parece que não sei quando mais ora, Deus parece que mais eu te amo. Ela regalou muito, falou, que isso? Precisa orar com a minha mãe. Eu acho que ela pensou isso. Mas sabe o que é? Que quanto mais nós gostar de Deus, menos carnal você fica. E você fica uma pessoa mais amada. Você enxerga menos os defeitos das pessoas. Você não consegue enxergar de dificuldade. É tudo. Atrasou. Amém, vamos fazer. Mas vamos fazer. Sabe aquela pessoa sempre disposta. É bonito você ver como cristão realmente. Sabe por quê? Por mais que as dificuldades se apresentem, ele nunca está indisposto. Ele sempre está disposto a praticar o bem, sempre está disposto a falar o bem, sempre está disposto a amar, sempre está disposto a dar um carinho. E eu sou realmente um até forte, quando eu oro muito, começo a ficar muito estressado. Aí a luz que aguenta eu. De qualquer coisinha eu já dou essa crise de nervos. Mas quando estou na presença do meu Deus, quando ela me manda primeiro falar, eu posso comprar isso, talvez ela não sapato bonito, até nesse momento, o coração do esposo fala assim, compra, meu amor. A jovem quando vê aquele sapato, aquele batom, nossa, ótimo, bom, bênção, Deus. O coração está tão assim, agora quando você não ora muito, calma, você tinha que orar bastante. Quando você não ora muito, eu posso comprar sapato? Pra quê? A estante está cheia de sapato. Brincadeira, pessoal. Mas é isso que acontece na nossa vida, é só vocês terem uma noção de como que é. Quando você não está vendo uma vida muito com Deus, você começa a ser desse jeito, sabe? Começa a falar mal. Então, enfim, jovens, a pior besteira da nossa missão foi porque eles se afastaram de Deus. Eles viraram a nossa para Deus. Ao você ver a indignação de Deus, imagine talvez você, pense você no sentimento que você foi traído. Sabe, pense no teu melhor amigo, que você tanto confia e de repente ele traz sua confiança. Pense naquele teu amigo, melhor amigo, quando você mais precisou. Ele virou as costas para você. Já aconteceu isso com você, jovem? Talvez você tenha aquele amigo que você tem confiança, você tem uma dificuldade, você busca a ajuda dele e de repente você não encontra ele simplesmente faz assim, para você. Aquele sentimento de desprezo. Agora você imagina, por que quem está falando isso é Deus? Vai falar como Jeremias. O que seus
pergunto para ele o que os pais deles acharam em mim, que injustiça eles acharam em mim para que me desprezasse e se tornasse levianos. Aí depois, o próprio povo reconhece isso no versículo de número 31, eles dizendo assim, na última parte: desligamos-nos de ti, nunca mais a ti iremos. Eles fazem uma pergunta, porque o povo reconhece que eles mesmos se apartaram de Deus. Então nós vemos que o segundo ponto que esse povo eles cometem foi o desprezo pelas coisas divinas. Nós vemos que eles trocaram a glória de Deus por aquilo que não era nenhum proveito. Nós vemos que a situação é tão grande que até o sacerdote não perguntava mais aonde está o Senhor. Porque pelo menos o povo ficou bom, mas tem o nome de Deus que foi adorado, falou: Deus levanta essa nação, perdoa os nossos pecados. Deus tem a tentação de enviar o Espírito Santo para tocar essa nação, uma nação